Amém? Amém. Hebreus, capítulo 8, de 1 a 13. Este é o único livro da Bíblia que o seu autor é desconhecido. Sabemos, é claro, que foi o Espírito Santo que inspirou o homem a trazer a palavra de Deus e a escrever a palavra de Deus. Mas é a única carta que os irmãos leem, do começo ao fim, não vai dizer como geralmente tem as introduções, as saudações nas demais cartas, e os irmãos não vão ver isso, tá? Mas nós sabemos que o Espírito Santo falou a esse autor e o usou para a glória do nosso Deus e para a nossa edificação. Eu vou pedir para que o nosso querido irmão Fernando leia esses 13 versículos em alto e bom som, imposta a sua voz, fale alto para todo mundo escutar. Amém. A coisa mais importante de tudo que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está assentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Todo grande sacerdote é escolhido para representar a Deus as ofertas e o sacrifício de animais, e por isso é necessário que o nosso grande sacerdote tenha também alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois não existem sacerdotes que representam as ofertas de acordo com a lei de Moisés. O trabalho que esses sacerdotes fazem é, de fato, somente uma cópia, uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, disse Deus: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que lhe mostrei no monte. Mas, de fato, Jesus foi encarregado do serviço sacerdotal, que é superior dos sacerdotes. Pois a aliança que ele conseguiu é melhor porque ela se baseia em promessas das coisas melhores. Pois, se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessário uma nova aliança. Mas Deus vê que seu povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que eu os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Mas foram fiéis à aliança que fiz com eles. E por isso, diz o Senhor, eu os desprezei quando esse tempo chegar, diz o Senhor. Farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles, e escreverei e serei o seu Deus, Deus deles, e serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente, dizendo: procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas humildes como as pessoas mais importantes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei de suas maldades. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou a velha a primeira, e que está ficando velho e gasto, e vai desaparecer logo. Amém. Feche as olhos. Pai Santo, o texto que o Senhor escolheu para esta noite foi lido. E agora precisamos que o Teu Santo Espírito, Deus, ilumine o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que entendamos aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Usa, Deus amado, o pregador como instrumento em Tuas mãos, para o louvor da Tua glória e para a nossa diminuição, Pai. Estejamos aqui como servos somente, servos que estão aprendendo, que precisam aprender cada vez mais.
Obrigado, Senhor Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Uma aliança superior. O texto que acabou de ser lido fala exatamente de uma aliança que houve primeiro e depois uma segunda aliança que é superior, que é perfeita. A aliança que Deus fez com Israel, ela foi feita por parte de Deus e também junto com o homem. Junto com o homem. Da parte de Deus, nós podemos crer que há certeza que há exatamente a fidelidade dele. Agora, a aliança da parte do homem, essa foi falha. O homem, ele errou, ele quebrou todas as alianças que foram feitas com Deus. Todas. E Deus sempre fez aliança com seu povo. O nosso Deus é um Deus de aliança. Um Deus que quer comunhão com seu povo. Um Deus que quer o seu povo junto de si. E eis algumas alianças que o Senhor fez com o povo dele. Gênesis, capítulo 9, de 8 a 16, vai falar sobre a aliança que Deus fez com Noé. Deus falou que não mais destruiria a terra por conta do homem, porque o homem é de coração duro, de cerviz dura. O homem é pecador. E qual foi o sinal que Deus deu para mostrar ali o cumprimento de sua aliança com Noé? Qual foi? O arco. Muito bem. O íris, ele vem por conta da deusa Íris. Okay? As traduções mais fiéis não colocam arco-íris, mas colocam como arco. É exatamente isso que quer dizer arco. A outra aliança que Deus fez foi com Abraão, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. E a aliança que Deus fez com Abraão? O que Abraão teria que oferecer? O seu filho, Isaque. Então ali, Deus viu o coração de Abraão, viu que era um homem de fé. E mesmo sendo capaz de passar por uma aliança, aliás, por uma provação, por uma prova tão profunda e tão dolorosa, ele estava disposto a fazer essa aliança com Deus. Gênesis capítulo 12, ali dos versos 1 até o 3. Outra aliança que Deus fez com Israel, está lá em Êxodo, capítulo 19, verso 5. Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Outra aliança que Deus também fez foi com Davi. Nós acabamos de ler nosso texto devocional. Salmo de número 89. Mais precisamente, os versos 3 e 4. Onde Deus fala que vai firmar um trono, vai fazer uma aliança perpétua. E essa aliança nunca mais será quebrada. E Deus também fez uma aliança com Salomão, quando ele pediu para que Salomão construísse ali o templo, o local da habitação de Deus.
E ele disse que enquanto o povo fosse fiel, aí ele estaria. Deus, ele é fiel. Deus não quebra aliança. Quem quebra aliança é o homem. Casamento também é uma aliança. Casamento é uma aliança. Geralmente, um ou outro desta aliança quebra a aliança. Cansa, não quer mais. Enjoou da cara do outro. O amor acabou. São as desculpas mais corriqueiras que existem. Mas o que nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, e você que pensa em casar, e quando você faz uma aliança com alguém de casamento, Deus está presente. Deus é testemunha disso. E Deus não quebra aliança. E ele também renovou sua aliança, meus irmãos. Josué, capítulo 24 de Josué, ali nos versos 14 até o verso 25. Vamos ler? Abra aí, marque a sua Bíblia aí no livro de Hebreus, que nós vamos voltar para ele, e vá lá em Josué também, por favor. Josué, capítulo 24. A partir do verso 14, a palavra do Senhor diz assim, no livro de Josué: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Aliança. Aliança com o Senhor. A pergunta, meu querido, que eu faço para você: você e a sua casa têm essa aliança com o Senhor? Será que você pode dizer um amém de verdade mesmo? Amém. A exemplo de Josué, ele disse que ele e a casa dele, quando se diz casa, compreende-se filhos e os demais agregados, pois ele é o patriarca da casa. Ele fez essa aliança. Logo, pelo menos naquela época, o patriarca, quando ele dizia que fazia uma aliança com o Senhor, todos da sua casa estavam debaixo também desta aliança. Todos estavam comprometidos com essa aliança. Ele fez aliança e ele também renovou a aliança. O nosso Deus, ele é Deus de aliança. E todas essas alianças firmadas entre Deus e seu povo estavam sob as lentes da lei. Era a lei que estava regendo essas alianças. O povo fazia essas alianças com Deus por meio da lei. Hoje, meu querido, a aliança que foi instituída, e essa é irrevogável, ela não vai se quebrar, ela não vai ser revogada. Por quê? Porque foi feita com alguém que é superior a nós. Esta aliança foi feita com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo não pode quebrar a sua aliança, porque Ele é fiel. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Porque nós temos essa certeza de que Ele vai manter a sua palavra. É impossível, meus irmãos, para o homem cumprir todos os mandamentos da lei. Impossível. Impossível.
Ele pode ir bem até certo ponto, em determinado ponto desta lei, dos cumprimentos desta lei. Se ele falhar, errou também todos os demais. Tudo foi inválido. Isto é quebra de aliança. Então foi preciso a realização, meus irmãos, de uma nova aliança, uma aliança superior, como diz o texto de Hebreus. Uma aliança superior. A partir do verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Esta é a certeza de que nós temos, de que esta aliança jamais será quebrada. Uma aliança que somente foi possível, meus irmãos, através do próprio Deus se encarnando em forma humana na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Se não fosse por isso, meus irmãos, nós não teríamos aliança. Nós não teríamos o porquê de sermos chamados cristãos. Nós não teríamos a certeza de que um dia nós estaríamos na glória eterna. E desta forma, então, meus irmãos, a aliança feita em Jesus é totalmente perfeita, eterna e não pode ser quebrada. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Certamente, se Deus tivesse feito essa aliança comigo, eu já teria quebrado faz tempo. Tivesse feito com a igreja em Jardim Leme, esta aliança já teria sido quebrada há muito tempo. Porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos e somos pecadores. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele é perfeito, Ele é santo. Vejamos então como é essa nova aliança. Olha aí comigo nos versos 6 a 8. Diz assim: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Verso 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eis aí vem. E essa aliança já aconteceu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esta aliança, meus irmãos, já foi feita. Todas as outras provaram ser falíveis. Esta é infalível. Esta aliança que o Senhor Jesus fez é infalível. Eu e você falhamos. Deus não falha. Amém. Eu e você falhamos constantemente. O nosso Deus não falha conosco. Pois Ele é fiel. Ele é Deus. Ele é Deus. Todas as outras provaram ser falíveis. Eram feitas por sangue e sacrifícios de animais imperfeitos. Aí eu pergunto, qual é a diferença então da nova aliança? Qual a diferença dessa nova aliança? Ela é firmada, meus irmãos, em Cristo Jesus e jamais pode ser anulada. Ela está feita. O casamento entre Jesus e a sua igreja está feita. Não podemos mais quebrar esta aliança. Essa aliança está concretizada. Ela é firmada em Cristo Jesus.
Foi o seu sangue, o seu corpo perfeito que foi posto como penhor, como garantia. E o Pai se agradou. O Pai se agradou em ter o Senhor Jesus Cristo ali na cruz, morrendo por nós. Esta nova aliança no sangue de Cristo é incomparavelmente superior. Incomparavelmente superior. Não há outra, não haverá outra aliança. Não haverá. Como eu falei, a aliança que um homem e uma mulher fazem pode ser quebrada. Esta aliança, infalível, ela não pode ser quebrada. A gente vê, costuma ouvir na televisão, em qualquer meio de comunicação, de que partido tal fez aliança com outro partido, e aí, passado algum tempo, termina essa aliança, acaba. Porque é feita por homens. Tantas outras alianças que foram feitas, corre-se o risco de ser quebrada. Esta aliança que o Senhor Jesus Cristo firmou com Deus Pai não se quebra. Esta é a minha e a sua segurança. Esta é a minha e a sua certeza. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. E eu quero mostrar pelo menos 4 razões pelas quais o sacrifício de Cristo ele é superior. Pelo menos 4 razões que eu quero mostrar por que o sacrifício de Cristo ele é superior. Primeiro, o lugar. Corre um pouquinho uma página, só um capítulo. Vai lá no capítulo 9 comigo, por favor. Capítulo 9 de Hebreus, verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém o mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O lugar. Deus está, o Senhor Jesus Cristo compareceu e está nos céus e intercede por nós. Por isso, meus irmãos, que o sacrifício de Cristo ele é superior porque ele está nos céus. Segundo, a imperfeição, por muitas vezes, os sacrifícios feitos no Antigo Testamento eram feitos diariamente. De 3 em 3 horas, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios. O sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez só foi uma vez. Uma vez. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor Jesus Cristo não vai morrer de novo na cruz do Calvário para salvar ninguém. Ele já morreu uma única vez. E agora ele vive eternamente. Amém. Ele vive eternamente. E nós vamos morrer somente uma vez. Depois disso, estaremos com o Senhor para sempre nos ares. Amém. Por conta do quê? Desta aliança perfeita. Se não houvesse essa aliança, meu irmão, não teria nada que poderíamos fazer. Não haveria nada que poderíamos fazer para alcançarmos a glória eterna. Somente por Ele. Somente por Ele. A repetição, necessidade. Veja comigo ainda no capítulo 9, versos 25 e 26. Olha o que diz. O verso 25 diz assim: nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado.
uma vez só. Uma vez só. O Senhor Jesus Cristo veio, se fez como um de nós e passou pelo martírio do pecado, do sacrifício, foi colocado naquela cruz do Calvário e ali foi feita a aliança. Ali foi feita a aliança com o sangue dele. Quarto, o verso 28 do capítulo 9 fala sobre a ineficácia daqueles sacrifícios. Acompanha comigo o verso 28. Fala assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Amém. Amém? Essa também, meus irmãos, é a nossa esperança. O crente tem que nutrir em seu coração esse desejo, essa vontade de ver o Senhor Jesus Cristo voltar. Se nós não tivermos isso, nós não temos razão para viver. Se a nossa esperança não está no Senhor Jesus Cristo, como diz Paulo, o que nos resta? Pois esse mundo não tem mais nada a oferecer a nós. O apóstolo Paulo fala que nós fomos crucificados com Cristo. E estas iguarias que o mundo oferece não mais nos atraem. Crucificado, pois, com Cristo, a nossa vida pertence a Ele. A nossa vida pertence a Ele. Segundo, meus irmãos, vejamos como essa nova aliança, ela é imutável. Volta comigo lá no capítulo 8 de Hebreus. Ela é imutável. A partir do verso 8 ao 9. Diz assim a palavra do Santo Deus: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atendei para eles, diz o Senhor. Esta aliança, meus irmãos, ela é imutável, não muda. Os irmãos acompanharam agora aqui comigo no verso 9. E quem deixou a aliança, quando Deus tirou aquele povo do Egito, quem quebrou a aliança foi o homem. Foi o homem. Mas agora, meus irmãos, precisava vir a existência uma tão perfeita aliança que não fosse capaz de ser alterada, mesmo que alguém, observe isso, mesmo que alguém viesse a pecar. Olha que maravilha. Mesmo que eu e você venhamos pecar, essa aliança ela se mantém inalterada. Inalterada. Isto prova que o Senhor Jesus Cristo nunca pecou e nunca poderia haver pecado. Porque se houvesse, meu irmão, o Senhor Jesus Cristo pecado, esta aliança seria desfeita. Ele não seria perfeito. Ele não seria indicado para morrer na cruz do Calvário. Agora os irmãos entendem porque eu e você não podemos ir para a cruz. Teve que ter um substituto e o nome dele é Jesus Cristo, o perfeito, o Cordeiro Santo, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro que fez a aliança que é infalível e imutável. Precisamos então, meus irmãos, entender isso. Por essa razão Jesus morreu e ele também ressuscitou
Ele ressuscitou e para sempre ser o mediador desta nova aliança. Quem é que está no céu que intermedia entre nós e Deus? O nome dele é Jesus Cristo. Amém. É Ele, meu irmão. É Ele. Intermedia. Quando eu e você pecamos, quando eu e você agredimos a Deus com os nossos pecados, Ele nos defende. Ele diz: Pai, eu morri também por este. Tenha misericórdia dele. E quando o nosso Deus vê o sangue do teu filho sobre nós, a sua ira é aplacada. A sua ira não vem sobre nós. Por quê? Porque esta aliança, ela é imutável. Isto prova, meu irmão, que eu e você não estamos à mercê se vamos ou não para o céu. Todos nós estamos seguros em nossa salvação. Amém. Glória a Todos Deus. nós. Todos nós. Terceiro, querido, como é esta nova aliança? Ela é invisível. Ela é invisível. Por que, pastor, que essa aliança ela é invisível? Porque ela foi feita no meu e no seu coração. Através do quê? Da fé. O homem, ele só chega a Deus se Deus colocar fé em seu coração. É uma ação única e exclusiva de Deus. O homem não pode ter fé por conta própria. Ele não tem fé por conta própria. O homem depende única e exclusivamente de Deus para ter fé e chegar diante do trono. É uma ação de Deus. É uma ação de Deus. Não há nada que o homem possa fazer para alcançar a fé. E os sinais das outras alianças? Como eu falei, o arco para Noé, o cordeiro para Abraão, a arca para Israel, o templo de Salomão para Salomão e o trono de Davi. Tudo isso, meus irmãos, aponta, sabe para quem? Para Jesus. Amém. Somente. É impressionante, acho que eu já falei isso. Impressionante que em todos esses, aliás, em todas essas alianças, mas sobretudo a arca e o templo de Salomão, da forma como o Senhor Deus passou as instruções para que fossem feitas, tanto a arca da aliança para Israel e o templo de Salomão, tudo estão nesses objetos, a arca, o templo, falam e apontam para o Senhor Jesus Cristo. Tudo. É impressionante o cuidado de Deus para mostrar, tanto naquela época como na de hoje, que o Senhor Jesus Cristo viria. Impressionante. É claro que isso demanda um tempo para lermos, porque não é somente um capítulo, não é somente um livro da Bíblia. Isso demanda vontade de ler, de conhecer. E se de preferência ter uma boa Bíblia de estudo para os irmãos entender que cada detalhe, tanto da arca quanto do templo, aponta para o Senhor Jesus Cristo. Tudo, meus irmãos, tudo. O Senhor Jesus Cristo, ele está de Gênesis a Apocalipse na Bíblia. É a aliança perfeita, sem mácula, sem defeito, sem medo de ser um dia quebrada, sem medo de um dia ser revogada, porque essa foi eterna, única e exclusiva. Está fechado. Pronto. O que nos resta, meus irmãos, agora é vivermos uma vida santa, uma vida que proclame a glória de Deus e aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo,
para que Ele leve a sua igreja santa, limpa, imaculada, perfeita para os céus. E esta aliança, meus irmãos, só é proporcionada pela misericórdia do nosso Deus. Todas estas, meus irmãos, essas alianças visíveis, elas foram visíveis aos olhos humanos. Os homens podiam ver o arco. Inclusive nós temos ainda, né, o privilégio, quando chove e aí logo vem o sol, a gente pode ver o arco. Mas interessante, né? Só uma curiosidade aqui, o arco é para nós que estamos aqui na Terra. Agora, quando a gente tem o privilégio de ter essa visão maravilhosa dentro de um avião, a gente vê que ele é um círculo completo, perfeito. Não sei quem já teve essa oportunidade de ver, é muito lindo. Aqui da Terra a gente vê somente a metade dele, né? E ainda tem a ilusão de dizer que no final dele tem um pote de ouro. É mentira isso aí. Mas quando nós estamos num avião em uma altura suficiente, a gente consegue ver um círculo perfeito. Por que será, hein, querido? Será que isso aí não é a digital de Deus na criação dele? Será que isso aí não é Deus falando alguma coisa conosco? É perfeito isso. Então Deus, ele deixou visões, ele deixou visíveis as suas alianças. Primeiro, o arco. Segundo, o cordeiro pascal. O cordeiro de Abraão. O cordeiro de Abraão. Quando ele falou, não estenda as tuas mãos contra o teu filho. Mas só que antes, Abraão disse o que para Isaac? Deus proverá. E Deus provê para mim e para você. O nome dele é Jesus Cristo. Amém. A arca de Israel, isso era visível. E não era qualquer pessoa que podia pegar. Quem pegasse aquilo ali de forma indigna morria na hora, como aconteceu. Só em esbarrar naquela barra onde carregava, o sacerdote morreu. Outra coisa, o templo de Salomão, não esse que foi feito por esse desvairado, mas o templo de Salomão foi feito lá em Israel. O trono de Davi, quando Davi reinava lá em Israel, todo mundo podia ver o trono dele porque ele era rei. Agora, meus irmãos, essa aliança que o Senhor Jesus Cristo fez conosco, e Deus Pai fez conosco, essa aliança invisível, ela é somente pela fé. Ela é somente pela fé. Mas como que nós podemos ver então esta fé? Esta fé, meus irmãos, é a graça imerecida que nós recebemos. Esta fé, meus irmãos, que nós podemos ter em nosso coração, ela está na palavra do Senhor, em Romanos 10:17, que diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Esta palavra poderosa, que o próprio Paulo disse que não se envergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem. Por que, meu irmão, que você carrega a sua Bíblia? Porque você precisa dela. É o alimento vital para você e para mim. Sem ela, sem a palavra de Deus, nós definhamos, nós morremos espiritualmente. Por isso, faça uso da palavra do Senhor. Leia, 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 leia a palavra do Senhor. Não deixe a Bíblia fechada durante toda a semana na sua casa, querido. Leia a palavra de Deus. Deixe de lado aí as suas redes sociais e leia a palavra de Deus. Ela é vida, ela é esperança. Esta nova aliança é firmada pela fé, e a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus, meus irmãos, é o mediador de uma nova aliança, o Novo Testamento.
Nós vamos agora participar da ceia. Nós vamos ter a alegria de participar da ceia. Esta ceia é um memorial. O Senhor Jesus Cristo disse: fazei todas as vezes em memória de mim. Mas é esta aliança. O sangue representa a aliança do Senhor Jesus Cristo. Esta aliança que é irrevogável, que é imutável, que é infalível. Ele é a garantia da certeza de novos céus, de paz. O mundo, ele quer paz, mas ele não busca aquele que pode dar a paz. Não busca. Vindo agora para cá, curto trecho que eu venho de casa para cá. As pessoas querem mais, é o quê? É diversão, cerveja, risadas. Mas chegará um dia, queridos, e essas pessoas procurarão a igreja e não a encontrarão. Não encontrarão. Elas buscarão a palavra de Deus e não vão encontrar. Elas vão procurar alívio para o seu sofrimento e não vão encontrar, porque a igreja não mais estará aqui na terra. A igreja estará junto com o seu mestre, com o seu noivo, Jesus Cristo. A ceia que você e eu vamos participar, meus irmãos, traz à memória o precioso sacrifício do verdadeiro Cordeiro inocente que por mim e por você padeceu. Portanto, valorize. Participe da ceia com alegria no seu coração. Glorifique a Deus em seu coração, porque você pode participar desta ceia. Glorifique a Deus. E eu quero, meus irmãos, gostaria que vocês se colocassem em pé, por gentileza. Abra a sua Bíblia, já estou encerrando, e permaneçam em pé, por favor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: porque todas as... O cálice dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. É a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Agora, por último, Jeremias capítulo 31. Eis aí vem, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Você sabe que você faz parte dessa aliança? Amém. Amém. Alguma vez passou pela sua cabeça em que você não fazia parte dessa aliança? Alguma dúvida algum dia já pairou na sua cabeça? Será que eu realmente faço parte dessa aliança? Eu sei que aqui dentro ainda tem pessoas que precisam fazer parte dessa aliança. Eu sei que tem ainda pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Eu sei que tem pessoas que precisam ainda entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo ele trabalha de forma incompreensível. Incompreensível. O Senhor Jesus ele não está. E o Espírito Santo também não está engessado. Ele não está dentro de uma caixinha, dentro de um formato. Ele não está dentro de um script de sermão. Tem que ser assim e pronto. Não. Ele é livre. Ele trabalha como Ele quer. Como Ele quer. Onde Ele quer. Ele salva onde Ele quer. Amém. Onde Ele quer. Quem pode me dizer que Deus não pode salvar uma prostituta agora? Amém. Quem pode me dizer que Deus não pode salvar um traficante agora? Quem é que pode dizer que Deus não pode agir na vida de qualquer pessoa que esteja pecando neste momento? Deus pode. Amém. Deus pode fazer o que Ele quiser, meus irmãos. Porque Ele é o dono da